Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. O tema de hoje é muito interessante. Na verdade, todos os sábados os temas são interessantíssimos. Mas hoje em especial, eu creio que quase todo mundo que assumiu um cargo, uma liderança, tremeu nas bases muitas vezes ao assumir esse cargo, né? E o tema fala justamente sobre isso, é o permanecer firme em meio aos desafios. Então, firmes em meio aos desafios é um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Diego Breno Fernandes Ricker, e é um artigo do primeiro trimestre de 2023. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, nós iremos orar. E para tanto nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando nesta noite. Olá, irmã Paula, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, é um privilégio muito grande podermos participar deste programa, desse estudo da Visão Missionária, né? Da revista Visão Missionária, hoje com um tema muito próprio, firmes em meio aos desafios. Antes, porém, você está vendo aí de fundo um cenário diferente, das cores lilás, que são as cores aí, uma das cores da União Feminina, né? Da MCM. E amanhã, dia 5 de março, o que é que vai acontecer, irmã Paula, na igreja? Aniversário de 65 anos da nossa MCM. Você já é nosso convidado especial, tá? 65 anos da MCM. Pastor, mas o que é MCM? Mulheres Cristãs em Missão. O pastor passou aí 4 dias da semana fazendo anúncio com carro de som, mandou vídeos, a igreja entregou convites, e muita gente ainda pergunta o que quer dizer MCM, Mulheres Cristãs em Missão. E a programação amanhã, irmã Paula, está recheada, né, de participações rica de participações. Da igreja dão MCM, Mensageiras do Rei, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Sinai de Almadina, Embaixadores do Rei. Vai acontecer muita coisa, muita participação para glorificar o nome do Senhor. Amém. E também, quem estará conosco trazendo a mensagem do Senhor? A irmã Débora. A irmã Débora Teixeira, Isso. Esposa do meu colega, o pastor Niel Teixeira, a quem nós mandamos um abraço apertado. E você, é claro, não vai ficar em casa amanhã, né? Domingo, dia 5, é o domingo de 65 anos, onde se comemora os 65 anos da MCM. E nem você, nem a sua família irão ficar em casa, porque amanhã já está tudo certo. Todos os caminhos levarão à Igreja Batista Sinai de Almadina, onde será realizado um culto festivo, e nós esperamos por você. Com certeza. Firmes em meio aos desafios. E aí queremos olha, mandar... o tema é mais ou menos parecido da MCM, tá? Que são mulheres fortes em tempos difíceis. Vivemos em tempos difíceis e realmente somos fortalecidas no Senhor Jesus. Queremos aproveitar e mandar um abraço, né, para a nossa presidente, que chama coordenadora? Para a nossa coordenadora de MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina, a nossa querida irmã Ana Glória, que está à frente aí dessa organização formada por mulheres valorosas. Deus abençoe a sua vida, irmã Ana Glória, e Deus abençoe também rica e poderosamente a vida de cada uma dessas mulheres que compõem esta organização. Mas vamos orar, né? Vamos orar, só rapidamente lembrando que no próximo dia 17 haverá o Gospel Fest aqui na cidade de Almadina, com a presença do cantor Misael e banda, e também da cantora gospel Marine Frinze. Marine Frinze estará conosco e vamos continuar convidando, vamos continuar falando desse primeiro Gospel Fest, dia 17, Espaço Cultural, também nós esperamos por você. Tá bom, irmã Paula? Um grande abraço. Vamos orar, né? Pai maravilhoso, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, em nome de Jesus, aqui, ó Deus, nós, na Tua presença ou em Tua presença, suplicamos a Tua graça, os Teus favores, a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, Tu sabes quais são as famílias, as pessoas que terão acesso, que ouvirão, que assistirão esse estudo, ó Deus, e toda aquela que acesso tiver
a esse estudo, que seja impactado pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoe a tua serva, irmã Paulina, esta mulher guerreira, meu Senhor, que tem se dedicado cada dia a fazer o teu trabalho, juntamente com as demais mulheres da tua igreja Batista Sinai de Almadina. Senhor, também nós aproveitamos a oportunidade para louvar pela vida de cada mulher que já passou por esta organização, cada mulher que foi membro, que foi presidente, coordenadora, vice-coordenadora. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça seja derramada de forma copiosa, de forma abundante na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, firmes em meio aos desafios, esse é o objetivo para cada mulher, não só para cada mulher, para cada MCM, mas para cada um de nós que te servimos e te adoramos em espírito e em verdade. Amém. Que estejamos firmados de tal forma que nada nem ninguém venha nos arrancar, nos afastar da presença do Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Se a irmã me der 30 segundos, eu vou fazer aqui um agradecimento. Eu quero agradecer a você, Chico Moreira. Você permitiu aí no seu programa na Itamaraty FM que o pastor fizesse o aviso do Gospel Fest. E a Tássio também, E a Tássio Pinheiro e Chico Moreira abriram espaço aí na programação que já estava ali apertada, mas encaixaram aí para que nós pudéssemos fazer um aviso a respeito da programação do primeiro Gospel Fest. Um abraço a você, Chico, um abraço a você, Tássio Pinheiro. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Amém. Um grande abraço. Amém. E vamos permanecer firmes, né, pastor, em meio aos desafios da vida, né? Com certeza, irmã Paula. E firmados na única rocha que é o Senhor Jesus, tá bom? Eu vou aqui me despedindo devagarinho. A gente se vê amanhã na Igreja Batista Sinai de Almadina, manhã e noite, onde será realizado um culto festivo pelos 65 anos da MCM. O culto é realizado celebrando o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até lá. Então, firmes em meio aos desafios, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2023, escrito por Diego Breno Fernandes Rique. E a autora começa falando o seguinte, que é um privilégio como que nós temos como discípulos do Senhor Jesus, de sermos chamados para exercer, para anunciar as boas novas do reino de Deus, para anunciar este Deus maravilhoso e em consequência desse chamado, muitas vezes nós renunciamos privilégios, nós renunciamos muitas vezes do nosso tempo e muitas vezes nós renunciamos coisas que gostaríamos de fazer, mas por conta do privilégio, da responsabilidade que temos como líderes, muitas vezes nós deixamos de fazer. Mas à luz da compreensão da mensagem do Evangelho, essas coisas elas não têm sentido algum, né? É mais prazeroso fazermos a obra do Senhor, é mais prazeroso para as nossas vidas e gratificante nós exercermos essa obra. Mas muitas vezes, queridos, em meio a esse exercício de liderança, muitas vezes nós passamos por provações e muitas vezes, frequentemente, nós somos confrontados, é isso que a autora diz, diante das realidades que matam, né, a vida humana. E nós acreditamos sim que Deus está conosco, que Deus nos ungiu para fazer essa boa obra, mas muitas vezes nós nos vemos sozinhos. Muitas vezes nos sentimos desanimados. E aí nós fazemos o quê? Nós buscamos forças para continuar. E se sentir sozinho, se sentir desanimado, é falta de fé? Não, de maneira alguma, em hipótese alguma. Isso é algo que pode acontecer com qualquer cristão, com qualquer líder. E nós vamos dar um exemplo, porque a Bíblia, como eu falo, tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Então, na palavra de Deus, em 1 Josué, versículo 1 e 2, nós vamos ver um desafio, um chamado, né, do servo do Senhor.
e para exercer essa liderança. Deus ele chamou muito dos seus servos. Deus chamou Moisés ali em meio à sarça ardente, né? E aí Moisés agora já estava morto. A Bíblia diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Algumas pessoas dizem assim, é um provérbio popular, né? Que Deus não chama desocupados, Deus chama pessoas ocupadas. E Deus também, querido, não nos chama muitas vezes só quando nós estamos em momentos felizes. Deus muitas vezes nos chama quando nós estamos de luto, né? Olha o caso aí de Josué, né? Josué era servo de Moisés. Nós falamos aqui que Deus chamou Moisés de uma forma extraordinária ali no meio da sarça ardente, né? Aquela sarça que estava se queimando ali no deserto. Moisés vai ver, e aí Deus começa a falar com Moisés. E aí Deus chama Moisés para libertar o seu povo, ali cativo do Egito. E aí a gente vai ver que quando estava para entrar na terra de Canaã, né? A gente vai ver que Josué e Caleb foram os dois príncipes, líderes dos povos, porque Deus pediu para que Moisés selecionasse 12 líderes. E aí desses 12, apenas Josué e Caleb, né, voltaram com uma notícia firme. Mas Josué foi aquele que disse assim: olha, se Deus disse que vai dar a terra para a gente, não importa quais sejam os desafios, Deus vai dar a terra. Então a gente já vê a firmeza ali de Josué. Pois bem, Josué já sabia que ele sucederia Moisés, porque Moisés, antes de morrer, preparou Josué para essa sucessão. Então Josué estava ali prostrado, de luto, choroso por conta da morte de Moisés. E aí Deus chama Josué a responsabilidade do seu chamado. Deus diz: olha, Josué, levanta-te agora e passa esse Jordão, e não só você, mas tu e todo o povo, a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Diante desse desafio, Josué, ele ficou temeroso. Josué tinha os temores dele. Imagine a responsabilidade que estava sobre as mãos de Josué. Liderar o povo depois de Moisés, né? Suceder Moisés. O ministério de Moisés como líder do povo foi assim extraordinário. Moisés, ele abriu o Mar Vermelho, né? Aí a gente vai ver que houve anteriormente as 10 pragas no Egito. A gente viu o agir de Deus ali na vida de Moisés, através da vida de Moisés. E o questionamento de Josué: meu Deus, o que é que eu vou fazer tão pequenininho para suceder um homem desse? Como eu vou suceder? Eu imagino esses temores de Josué, uma vez que Deus chama Josué a responsabilidade e começa a dialogar com Josué aí no capítulo 1. Então, o questionamento que a autora faz para mim e para você é: como nos manter firmes em nosso chamado diante das inúmeras dificuldades que enfrentamos no ministério? Porque não são poucas, né? Liderar é prazeroso, liderar é um privilégio, mas, queridos, a gente sabe que tem muita responsabilidade, né? A gente sabe que a liderança, ela tem muitas responsabilidades, até porque os liderados criam sobre o líder uma expectativa. E é isso que a autora fala aqui, né? Que há essa expectativa que muitas vezes são criadas em nossas vidas. Então, seja na igreja, seja no trabalho, seja no campo missionário, muitas vezes nós nos sentimos, né, dificuldades em liderar. Nós não nos sentimos preparadas e nós compartilhamos desafios. Qualquer exercício de liderança implica desafios, seja na vida secular, seja na vida espiritual. Qualquer liderança, ela inspira desafios, porque a gente sabe a responsabilidade que está sob as nossas mãos. Então Josué sabia que tinha esses desafios diante de si. Um dos maiores desafios de Josué era atravessar o Rio Jordão.
E se você for ler o texto, você vai ver que na época que Josué vai atravessar o Rio Jordão estava transbordando. A Bíblia diz que ele estava com águas repletas até as bordas do rio dos dois lados. O rio estava transbordando. A travessia do Rio Jordão, apesar do rio ser um rio raso, porque o lugar mais fundo do Rio Jordão tem 5 metros, dizem os estudiosos, né? Alguns estudiosos. Então o rio variava de 3,5 metros de profundidade a 5 metros. Entretanto, as correntezas do Rio Jordão eram tão fortes, porque o Rio Jordão era o encontro de 4 rios, né? De 4 pequenos rios que desabavam ali e formavam o Rio Jordão. A correnteza do Rio Jordão era tão forte que levava a quilômetros de distâncias do mar, né? Você poderia sentir, porque o Rio Jordão desaguava no mar, você pode sentir a força das correntezas do Rio Jordão. Então não era algo fácil a ser feito. E sem contar o povo que estava todo para que Josué estivesse liderando. E diante desse desafio e das expectativas do povo, porque eu creio que o povo criou expectativas sobre Josué, né? E aí Josué temeu. Então Deus fala lá, Josué, vai, leva. Então, muitas vezes, como lidar com essas expectativas? Então, a autora começa o primeiro tópico aqui, né? Lidando com as expectativas. Você foi escolhido, você foi designado para fazer parte de um ministério, para liderar ou colaborar com esse ministério. Porque nós somos chamados. Eu e você fomos chamados por Deus. Cria-se, portanto, uma expectativa sobre você, né? Sobre a sua vida. Seja você exercendo a liderança ou você como liderado. Quando você começa a fazer parte de um ministério, cria-se uma expectativa, principalmente se você estiver na liderança. Quem nunca ouviu dizer assim, olha, nós esperamos que você lidere com fidelidade, nós contamos com você, minha irmã, meu irmão, olha, você foi escolhido, pois reconhecemos a sua vocação para exercer esse ministério. Quantas palavras não são ditas assim para nós, né? Quantas palavras não são ditas dessa forma? E essas palavras traduzem o quê? Traduzem as expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito. As expectativas do que a pessoa tem, do que a pessoa espera de mim e de você no exercício daquela liderança. Então, dessa forma, nós somos desafiados. Ao mesmo tempo que nós somos desafiados, nós sentimos medo. Nós sentimos medo. Medo de quê? Nós sentimos o medo de estar ali na liderança, nós sentimos o medo de decepcionar os nossos liderados, nós sentimos o medo de não corresponder àquelas expectativas, né? Então, nós sentimos o medo de não conseguir realizar aquilo que você planejou ou que as pessoas planejaram a seu respeito. Então, surgem em nossas mentes aqueles pensamentos sabotadores. Eu não vou conseguir, eu não sei liderar, eu não me vejo capaz. Quem nunca foi convidado a exercer um papel de liderança e nunca disse, minha irmã, isso aí não é para mim não sou chamada não sou capaz não, isso aí é com a irmã Ana, isso aí é com Neuza, né? Não é comigo não sou capaz disso. Quantas vezes você não já ouviu uma frase assim? Então são pensamentos que surgem, pensamentos sabotadores que surgem muitas vezes na mente humana por conta de quê? Da responsabilidade que se assume como líder, né? Da responsabilidade que a pessoa tem de assumir aquela liderança, né? E frustrar assim os seus liderados. Então nesse ponto surgem perguntas. Como é que você recebeu o seu chamado para ser líder? Você teve medo de decepcionar as pessoas que estavam ao seu redor, as pessoas que estavam contando com você, as pessoas que estavam contando com a sua liderança? Como nós falamos, nós pegamos o exemplo de Josué, e aí a gente vai ver em Josué 1:9, né? A gente falou que Deus estava dialogando com Josué.
porque Josué se encontrava fraco, né? Fraco emocionalmente falando, ele estava abalado com a morte de Moisés e ao mesmo tempo preocupado com a sucessão que ele daria a Moisés, né? Que ele ia suceder a Moisés. Essa sucessão que ele faria de Moisés o deixou também temeroso e preocupado. E aí Deus fala no capítulo em Josué 1:9, fala assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te. Deus não te mandou, Deus não te escolheu. Querido, você não está nessa posição por acaso. Então se esforça, faça a sua parte e renove as suas forças, tenha ânimo, tenha disposição, se alegre, faça com alegria, né? Não temas, não deixe os temores, as preocupações, os pensamentos sabotadores de que eu não consigo, eu não fui chamada para isso, eu não sei exercer liderança, eu não sei colaborar, eu não sei fazer nada no reino de Deus. Você foi chamada. Você foi chamada. Não foi Deus que te chamou? Não foi Deus que te colocou nessa posição? Então, se anima, levanta, esforça-te, renova suas forças. Ser líder é um privilégio. E a autora coloca aqui que ela espera que realmente nós compreendamos esse privilégio. E ela coloca aqui algo interessante. Ela diz o seguinte: você já considerou que liderar é um encontro com você mesmo e com o outro, com o próximo? É um momento de cura e de crescimento pessoal? Se você ainda não considerou, nós vamos continuar estudando aqui e você vai ver que o liderar é uma troca, você dá e recebe. Ao mesmo tempo em que você abençoa, você é abençoado por Deus e pelos outros. Então a liderança, queridos, é um privilégio. Ser um líder é um privilégio que Deus concede a mim e a você. Então, lidando com as enfermidades da alma, é um outro tópico. Eu falei aqui que Josué estava enfraquecido, né? Porque ele estava choroso, ele estava temeroso, ele estava triste. E Deus chamou Josué na responsabilidade justamente daquele momento em que Josué estava assim. Então, é até um exemplo para mim e para você. Que nós precisamos buscar, queridos, as nossas forças no Senhor. Renovar as nossas forças no Senhor. Nos animarmos. Porque Deus quando nos chama, não nos chama só quando nós estamos, quando está tudo bem em nossa vida, quando está tudo bem em nossa casa, quando está tudo bem em nosso trabalho. Não. Deus, quando nos chama, Ele nos chama independente das circunstâncias. E se Deus chamou, Ele será conosco em todas as instâncias das nossas vidas. E aí a autora começa dizendo algo interessante, que ao sair do ventre materno, nós já nos deparamos com os desafios. Qual o desafio? Saímos ali daquele líquido quentinho, quando éramos bebê, ali dentro do ventre da nossa mãe, protegido dos baques, protegido de tudo, porque estávamos ali só de boa, né? Na água, ali no líquidozinho do útero da mamãe. Mas, de repente, a gente chega ao mundo, tudo novo, tudo diferente, né? E aí a gente começa a fazer o quê? A chorar, a gritar. A primeira coisa que a criança faz ao nascer é chorar, é gritar. Nossa, me tiraram do meu conforto, me tiraram do que era conhecido, me colocaram em um lugar totalmente novo, totalmente desconhecido, muito grande, gigantesco. E aí aquela criança, ela chora. E a autora coloca aqui que nós não viemos com manual de instruções, nem nossos pais, nem os nossos responsáveis, aqueles que pegaram para cuidar de nós, tinham um manual de instruções de como cuidar. Nesse sentido, eu e você temos algo em comum, né? As nossas vidas, elas se encontram na experiência do nascer, do novo, esse choque diante de um mundo tão grande. E aí nós precisamos uns dos outros
e nós nos completamos uns com os outros, porque nós passamos por esse momento, por essa experiência, e nós aprendemos isso também na caminhada cristã. A gente vai ver que quando a gente nasce, a gente passa a depender, né, de outras pessoas para cuidar de nossas vidas, para nos alimentar, para nos ensinar a andar, nos ensinar a falar. E aí a gente vai ver nessa experiência que tanto eu quanto você passamos por isso. Passamos pelo momento da fase de cuidado e até hoje, desde o dia que nós nascemos, nós não somos ilhas, Deus não nos fez ilhas, então nós dependemos, nós não vivemos isolados, nós fomos criados para vivermos em comunidade, para vivermos no mundo, né, em harmonia com os nossos irmãos e com Deus. E então nós aprendemos que nós nos completamos uns aos outros, que nós dependemos uns dos outros. E vamos aprendendo também isso na caminhada cristã, no exercício da liderança, no exercício de ser liderado, de saber ser liderado, né? Porque o líder também é liderado. E aí, Atos 17, de 26 a 28, nos diz assim: de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somos também sua geração. Então, queridos, como nós falamos, desde o nascimento nós temos essa experiência, né? A experiência traumática do nascimento, e aí a gente vai ver que todos nós nascemos da geração de homens, toda a geração dos homens que Deus fez habitar sobre a terra, nasceu de um só sangue. Nós somos descendência de Adão e descendência de Eva, né? Temos em nós também o DNA do Senhor Jesus. Então, passamos por essas experiências, como nós falamos, o choro, ele segue conosco até os dias de hoje, né? Todos nós passamos pelaquela experiência do choque, do trauma, do novo, e muitas vezes nós nos deparamos em nosso dia a dia com o novo. Quantas vezes você não é chamado para exercer uma liderança no seu trabalho, algo novo que você não tinha conhecimento? Quantas vezes você não é chamado para exercer uma liderança na igreja, exercer um cargo de liderança, e para você é novo, né? E aí você se depara com os temores, com as preocupações. Olha Josué, né? E aí a gente vai ver que Deus diz, olha, não temo, eu estou com você, não fui eu que mandei? Então levanta, renova suas forças, né? E vai. Então todos nós, queridos, todos nós passamos por essa experiência. Todos nós também somos gerações do Senhor, né? Todos nós somos gerações do Senhor. E a Bíblia nos diz que todos nós precisamos buscar a este Deus, mesmo que tateando, porque Deus, ele não está longe, está pertinho de nós. E nós precisamos nos apegar a este Deus. A palavra de Deus também nos diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, nos diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E a autora, queridos, esse texto aqui, ele fala também de outro, né, profeta do Senhor, grande homem de Deus, mas que, por conta dos temores, das dificuldades, da incredulidade do povo, um homem estava cansado de exercer o seu papel de liderança e disse: eu quero morrer, não aguento mais, né? Não aguento mais, eu quero para minha morte, Deus me leva, porque o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Então leva, tira a minha vida. E aí a gente vai ver
que Deus vai lá, conversa com Elias, alimenta Elias, e aí Elias, com a força do alimento que Deus deu, caminha 40 dias e 40 noites, mas Elias vai depois para onde? Para a caverna. Então, muitas vezes, nós como líderes, entramos em cavernas, nas nossas cavernas interiores, né? E aí ela coloca um exemplo aqui de uma experiência, né? Que os nossos ministérios de liderança, seja ele qual for, muitas vezes são marcados por experiências traumáticas da nossa infância, da nossa juventude, pessoas que chegam a exercer uma liderança, mas que traz traumas anteriores da sua vida, e esses traumas chegam na fase adulta sem serem muitas vezes tratados. Há também a questão do desgaste emocional que a liderança, ela muitas vezes acarreta sobre o líder, né? Do desgaste emocional que os líderes sentem, então muitas vezes acabam adoecendo. Olha o caso de Elias, né? Elias adoeceu, uma tristeza profunda, um desejo de morrer, né? E a gente vai ver que Elias teve a famosa depressão, né? Ele diz assim, eu não quero mais, eu vou entrar aqui, vou ficar no escuro, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu quero morrer, não quero mais comer, né? Não quero mais fazer nada, vou ficar aqui dentro da caverna e esperar a minha vida findar. Então, muitas vezes, muitos líderes passam por isso. Pastores, líderes de MCM, prefeitos, deputados, qualquer pessoa que exerça qualquer cargo de liderança, muitas vezes passa pelas frustrações e traumas da liderança ou levam bagagens anteriores para o exercício daquela liderança, o que o deixa também vulnerável, né, aos problemas as implicações que existem no ministério, no exercício da liderança. Então, ela coloca o exemplo aqui que não faz muito tempo que ela conheceu uma líder cristã que se afastou do ministério por causa de causas pessoais que vieram à tona quando ela e sua família desenvolviam o ministério. Ela compartilhou que se viu sem alegria e decidiu não mais trabalhar como missionária. No entanto, a luta contra a depressão e a ansiedade, assim como seu afastamento e toda a sua frustração, não estavam relacionados ao ministério, ao problema do trabalho missionário, mas a questões do passado, né? A questões do passado. E que muitas vezes não foi dado perdão por você, que você não se perdoou, que você não buscou o perdão de Deus, que você trouxe esses traumas, que você não se tratou, né? Então é preciso ter esse cuidado de tratar o psíquico e emocional. Nós muitas vezes, quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, ao especialista, seja ele de coração, seja ele de pressão, de um angiologista, seja ele um ginecologista, a depender do problema que nós estamos passando, nós procuramos um especialista para tratar aquele problema. Mas quando nós muitas vezes estamos passando por um problema de uma enfermidade e essa enfermidade se dá no psíquico e no emocional, muitas vezes achamos que é falta de fé procurarmos um especialista, que é um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, para estar tratando, um psicanalista, para estar tratando justamente daquela área que precisa ser tratada. Porque a mente sã deixa o corpo são, né? Então a gente precisa desse tratamento, a gente precisa desse cuidado ministerial e desse cuidado também com o nosso emocional. Então, queridos, esse é um dos inúmeros problemas de líderes que ignoram, isso que a autora falou aqui, sinais de situações, de problemas ou situações que podem causar danos à saúde. Se você tem algum problema e esse problema não foi tratado, e ele pode vir a explodir em algum momento, né? Existem os gatilhos, né? E aí você acaba querendo tirar a sua própria vida, se mutilando, perdendo a alegria de falar do evangelho. Então é preciso sim tratamento. A gente vai ver
que Deus ele conversa com Elias, e Elias ali com aquela força, com aquela conversa de Deus, caminhou 40 dias e 40 noites, mas aí depois, queridos, a gente vai ver que Deus, que Elias volta para a caverna. E aí qual é a parte que Deus faz agora com Elias? Deus tem uma conversa mais profunda com Elias, Deus deixa Elias desabafar, Deus deixa Elias falar, e depois Deus mostra a Elias que Elias não estava só. Então nós precisamos, Deus conversou com Elias ali, porque ele sabia que Elias precisava conversar. Não era porque Deus não soubesse o que estava passando na vida de Elias. Então muitas vezes nós precisamos, como líderes, tratarmos do nosso emocional. Nós precisamos ter alguém para conversar, para desabafar, para tratar deste problema. E nós precisamos recorrer também ao Senhor dos Senhores, ao maior psicólogo que existe, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Mas também Deus colocou aqui na terra, queridos, profissionais. Então não é falta de fé buscarmos esses profissionais para tratarmos justamente dessa área, porque muitos líderes acabam como Elias, ali na caverna, se fecha no seu interior, perde a alegria de desenvolver o seu ministério, muitas vezes acabam saindo da igreja, muitas vezes acabam perdendo a alegria de congregar, e a gente vai ver que congregar, que a comunidade cristã, ela tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade curativa. Deus ele nos fez, como nós falamos, Deus nos fez seres congregacionais. Deus nos fez seres relacionais, para que estivéssemos nos relacionando uns com os outros. Então, os ambientes cristãos também são ambientes de cura e não de adoecimento. E muitas vezes as pessoas acabam se afastando do ambiente, se afastando da igreja, quando na verdade deveria se achegar mais a Deus, deveria buscar mais a presença do Senhor, estar congregando, estar adorando juntamente com os irmãos, compartilhando as suas experiências, porque esse caminhar, esse congregar, comunidade cristã, é também um ambiente de cura. Então, é uma via, queridos, de mão dupla. Nesse aspecto, nós precisamos reconhecer a dimensão curativa nas comunidades cristãs. É isso que a autora diz. Pois elas são o próprio corpo de Cristo. A Bíblia nos diz que nós somos corpo de Cristo, que nós somos templo do Espírito Santo. E aí o exemplo que a autora dá aqui é o seguinte, que quando nós ensinamos e exercitamos o perdão, estamos também curando a nós mesmos e as demais pessoas do mal que fizeram a si e fizeram aos outros. Quando nós ensinamos o perdão e quando nós ensinamos por praticar também esse perdão, perdoando também a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, e nós ensinamos isso, nós praticamos isso, nós abençoamos outras pessoas, estamos curando a nós mesmos e curando também aos outros. Não há culpa quando nós perdoamos e quando nós perdoamos aos outros e nós perdoamos a nós mesmos. A comunhão cristã, as pessoas elas são importantes, pois toda a vida em comunidade é um espelho da comunhão que nós temos com Deus. Porque a Bíblia nos diz que se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, nós estamos mentindo. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não conseguimos, queridos, amar a quem nós vemos, a quem está conosco diariamente. Então, esse viver em união, essa comunhão que nós temos uns com os outros, elas refletem o Deus a quem nós servimos e a comunhão que nós temos com esse Deus que nós servimos. É um espelho, pois a Trindade, ela se dá na relação e na comunhão com o outro. Então, dessa forma, nós somos curados e nós somos também, estamos sendo curados e nós somos também
capazes de abençoar outras vidas e sermos também agentes na cura de outras pessoas. Então, o incrível de tudo isso é que quando nós passamos, né, por transformações, é isso que a autora diz aqui, nós passamos a compreender melhor a nós mesmos e as pessoas com quem nós convivemos. Não ficamos mais flutuando em nossos pensamentos que não fazem sentido, nem sequer, né, vivemos com esses pensamentos do passado, preso no passado, preso em traumas do passado. Quando nós perdoamos a nós mesmos e perdoamos aos outros, nós não ficamos, queridos, remoendo passado em nossas mentes. Nós andamos e sabemos com quem nós estamos andando. Comemos e sentimos o gosto da comida. Nós abraçamos e sentimos o calor do abraço. Nós sorrimos e, de fato, realmente nos alegramos, porque vivemos com Cristo e a comunhão que temos com nosso semelhante reflete a comunhão que nós temos com Deus. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, versículo 31, nos diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Assim, todos nós, queridos, nós somos chamados a vivermos por fé. E a esse respeito, vale considerar o que a palavra de Deus aqui nos diz em 1 Coríntios 10, 31. Que façamos tudo, mas que façamos para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer andemos, quer sorrimos, quer trabalhando, que façamos isso para a glorificação do Senhor Jesus. E ele coloca aqui, a autora coloca aqui o seguinte, que vale considerar que os discípulos de Jesus Cristo também tinham seus traumas, tinham as suas doenças da alma. A gente vai ver que muitos desses discípulos também quiseram ser fariseus, ser mestres, ser saduceus, serem doutores da lei, mas a gente vai ver que eles falharam em algum momento, não conseguiram, e Jesus Cristo vai lá e chama, né? Porque tinham que decorar os 10 primeiros livros da Bíblia ao começo. O começo para se tornar, né, um mestre da lei, você tinha que decorar pelo menos os 10 primeiros livros. Então a gente vai ver que esses discípulos, eles tinham suas frustrações, que esses discípulos, eles tinham seus problemas pessoais. A gente vai ver Pedro, que era cheio, né, era chamado trovão, né, também chamado trovão, que era arrogante, que às vezes deixava o sangue subir ali na veia. Mas esses discípulos tinham seus problemas, tinham suas dificuldades. Quantas vezes alguns não estavam ali, até o pastor já pregando algumas vezes, quando Jesus chama alguns que tinham acabado de vir da pescaria e estavam lavando suas redes porque não tinham pescado nada. E o trauma, meu Deus, o que é que nós vamos comer esta semana, né? E aí Jesus Cristo chama aqueles discípulos em meio àqueles problemas, aqueles traumas, aquelas dificuldades, e nós vamos ver que foram grandes homens de Deus. Então Deus nos chama, queridos, em meio às dificuldades que nós estamos passando. Deus nos chama em meio aos traumas, em meio aos problemas. Deus não nos chama para exercermos liderança só quando tudo está bem em nossas vidas. Mas o interessante da palavra de Deus, o interessante do exercício no reino de Deus, do trabalhar no reino de Deus, de cooperar na obra do Senhor, seja como líder ou como liderado, é que esse exercício é uma mão dupla. Ao mesmo tempo você é abençoado e ao mesmo tempo você abençoa. Ao mesmo tempo você ensina o perdão, né? Exerce o perdão. Ao mesmo tempo você se perdoa e é perdoado por Deus. Então não somente eles, mas também a gente vai ver na Bíblia salmistas, profetas, homens e mulheres de Deus, conhecidos e anônimos, que apesar das adversidades, continuaram firmes no seu chamado no Senhor Jesus. Então não desista da fé, não desista do seu chamado. Se Deus te chamou, confia que Deus, Ele te capacita. Não te mandei eu, é isso que a palavra de Deus diz,
Então renova suas forças aí, levanta e atravessa o Jordão. Deus te chamou, Ele é contigo por onde quer que andares. E aí a autora coloca aqui um questionamento. A gente sabe que ela colocou aqui o exemplo que tem líderes, tem pessoas anônimas ou conhecidas da Bíblia que muitas vezes passaram, tiveram se chamados e permaneceram firmes, mesmo em meio às dificuldades aos chamados, e ela faz um questionamento para mim e para você. E quanto a nós? Quais são os traumas que nos impedem de caminhar e de olhar para Cristo? O que tem nos impedido de trilharmos os caminhos do Senhor, de estarmos firmes em meio às adversidades, firmes em meio às dificuldades? O tema da MCM, do aniversário da MCM de 65 anos, da nossa MCM é Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. O que tem te impedido de ser uma mulher forte em tempo difícil? Né? O que tem te impedido de caminhar e de olhar para Cristo? Certamente, queridos, nós não somos curados sozinhos. Nós não somos curados dos nossos traumas com as nossas forças. Às vezes as pessoas querem ficar em casa e dizem assim, não, quando eu estiver bem, eu vou. Quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Quando eu estiver bem, eu vou sair. Quando eu estiver bem, eu vou fazer. Mas essas curas interiores, elas não acontecem por nossas forças, porque se assim fosse, a gente não precisaria de médicos, né? Mas nós precisamos ser tratados, tanto pelo médico dos médicos, quanto pelos médicos que Deus colocou aqui. Então, nós precisamos ser curados. Então, a autora coloca aqui que a missionária que ela mencionou já era conhecida e há muito tempo que ela não via, né? E ela disse que gostaria de participar das reuniões de pequenos grupos, de começar a sentir de novo o prazer e a alegria de congregar e voltar a congregar e a trabalhar na obra do Senhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Então, certamente fomos tocados, né? Pela palavra, e não imaginávamos que ela havia passado por tantos problemas. É isso que a autora coloca aqui. Mas as suas palavras e o seu testemunho ajudaram a muitos no processo de cura. A palavra daquela mulher ajudou muito no processo de cura de muitas pessoas. O testemunho que ela deu do problema que passou, né? Mesmo sendo um líder, sendo uma missionária, passou por aquele problema. Então, ela voltou e testemunhou, né? Ela voltou a congregar e ela pôde testemunhar do problema que ela passou, que ela enfrentou e que muitas vezes a fez desanimar. Às vezes acontece isso conosco e a gente vai ver inspirações na palavra de Deus. Um dos exemplos que a gente tem assim grandioso é o exemplo de Paulo, ali na prisão, que tinha tudo. Paulo tinha seus traumas do passado. Paulo tinha muitas vezes os traumas de ver a morte de muitos cristãos, porque Paulo foi o responsável por isso. Mas Paulo, ele teve um momento de reflexão com Deus, de cura interior, e pôde ser instrumento de cura de muitas vidas. E a gente vai ver isso quando Paulo está preso, né? Que ao invés de preocupar-se com a sua prisão, Paulo diz assim, olha, eu posso todas as coisas, queridos, naquele que me fortalece. Eu sei passar por momentos difíceis, sei passar por momentos bons, sei passar fome, sei ter fartura, sei estar são, sei estar doente, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o segredo disso, Paulo diz, é tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, é isso que deve ocupar os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser positivos, precisam ser preenchidos com coisas boas. Precisamos tirar o lixinho do nosso coração, o lixinho da amargura, da ira, da cólera, o lixinho dos traumas e buscar essa cura interior e buscar em Cristo Jesus essa cura e buscar, querido, se não houver, se você perceber que você precisa de um acompanhamento de um profissional, uma cura também com um profissional, porque você precisa dialogar, você precisa compartilhar
você precisa caminhar ao lado de Cristo e caminhar bem. Então, a palavra de Deus nos diz assim em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 e o versículo 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, olha que palavra, que palavra Deus deixa para nós. Queridos, nós estamos rodeados, a Bíblia nos diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos e essa grande nuvem de testemunhas, a gente vai ver que no capítulo anterior, a galeria, né? A galeria dos heróis da fé. E a gente vai ver homens e mulheres de Deus que mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, não deixaram de cumprir a sua missão. E aí a gente vai ver a culminância desse chamado, né, do autor de Hebreus, quando ele mostra Jesus Cristo, que mesmo sendo, né, cuspido, pisoteado, caluniado, não desfaleceu, mas suportou as humilhações, as contradições, tudo isso por amor. E ele suportou até a morte e morte de cruz. Então nós precisamos pegar esse exemplo para as nossas vidas e permanecermos firmes em meio às adversidades, em meio às dificuldades que a caminhada cristã ela tem. Mas que possamos fazer isso olhando firmes para o alvo e para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, queridos, estarmos firmes no Senhor Jesus. Então, de tudo isso que foi dito, a autora diz aqui que não pode terminar sem pontuar algumas questões as quais que foram levantadas durante o estudo e que aí as quais ela julga importante, que é a primeira, busque a compreensão bíblica do chamado de Deus. Busque a compreensão de como é o chamado de Deus para a sua vida, como é o chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. Busque também conhecer a si mesmo melhor e melhor aqueles que estão ao seu redor. Há situações do passado que estão afetando a sua vida no presente. Às vezes eu falo assim com as nossas filhas: será que essa pessoa que te tratou mal, que falou isso ou falou aquilo, não está com algum problema em casa, com algum problema anterior, e isso está refletindo na forma como essa pessoa fala, como essa pessoa age? Será que tem alguma coisa do passado que está te impedindo de trabalhar e de caminhar melhor na obra do Senhor? Será que você precisa exercer o auto-perdão? Será que você precisa buscar esse perdão de Deus? Você precisa, queridos, como homem e mulher de Deus, procurar se conhecer melhor. E a outra coisa que a autora coloca aqui é: veja que a igreja como uma comunidade de discípulos e discípulos que tem uma dimensão curativa, onde as pessoas são curadas e são transformadas pelo poder do Senhor Jesus. A igreja tem uma missão muito grande aqui na terra, né? E uma das missões da propriedade da igreja é exercer essa missão curativa. Eu tenho uma experiência pessoal disso. Às vezes eu estava com muitos problemas em casa, meu pai já em estado terminal, e eu era adolescente, chegava na igreja carregada, o coração mesmo assim dolorido. E quando eu ia para a igreja justamente por isso, porque os louvores, a mensagem, os irmãos, a comunhão,
renovava o meu ânimo, renovava o meu espírito, e eu saía leve. Eu chegava pesada, com o coração pesado, mas saía com o coração revigorado, com o coração curado. E nós precisamos entender que a igreja, que o congregar é lugar de cura, é lugar de transformação. Então não fique em casa. Não busque curar as suas enfermidades psicológicas, emocionais, os seus traumas na caverna. Mas saia da caverna, venha congregar, venha adorar, e você vai ver a diferença, a transformação que vai acontecer em sua vida, porque Deus nos fez seres congregacionais. Tenha uma visão positiva, mais positiva do ministério. Considere esse tempo que você tem de chamado, de ministério, de liderança como uma oportunidade de crescimento pessoal, de amadurecimento e de conhecimento espiritual. Considere sempre a pessoa de Jesus, as suas palavras, os seus atos, e deixe-se moldar pela mensagem e pelo exemplo de Cristo. A gente vai ver que Deus dá esse conselho para Josué, né? Diz: olha, eu vou estar com você, Josué, mas tão somente não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nessa lei dia e noite, para que te vás bem todos os teus dias, para que você vá bem todos os seus dias, e os teus dias aqui na terra sejam prolongados. Quer ter longevidade? Quer viver bem? Busque moldar-se pela palavra do Senhor, pelo exemplo de Cristo e pela mensagem do reino de Deus. Então, para guardar no coração, já chegando no finalzinho, eu deixo para você o que está escrito em Romanos, né? Romanos não, Hebreus, que nós lemos aqui. Nós vamos esquecer de colocar o versículo bíblico aí, a referência do versículo bíblico, mas Hebreus capítulo 12 foi o versículo que nós vimos anterior, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados, querido, por uma gama imensa de testemunhas de homens e mulheres de Deus, do passado e do presente, que independente das circunstâncias, das adversidades, das dificuldades, permaneceram firmes, fiéis ao Senhor Jesus. Então, já que nós estamos rodeados por tantos exemplos de homens e mulheres de Deus, deixemos, pois, todo embaraço, tudo aquilo que tem impedido a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Que deixemos tudo isso de lado, todos os traumas do passado, todos os pecados que estão de perto nos rodeiam, os vícios que acometem as nossas vidas, e vamos correr sim com paciência. Às vezes a corrida é longa, às vezes é desgastante, às vezes chegamos a pensar que vamos desfalecer, mas o Senhor Jesus, Ele renova as nossas forças como as da águia. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, que você esteja renovando as suas forças no Senhor Jesus todos os dias, e que se por alguma instância, por algum momento, você pensou, titubeou um pouco, pensou em desfalecer, em cair, porque está à beira da exaustão nessa caminhada, nessa corrida para a Canaã celestial. Queridos, renove suas forças no Senhor, beba da água da vida, beba da água da vida, essa fonte que jorra para a vida eterna, que é o Senhor Jesus, e renove as suas forças. Então, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana repleta de alegrias, que você tenha as suas forças renovadas no Senhor. E o nosso muito obrigada
a cada um de vocês que nos assiste, a cada um de vocês que compartilha. Compartilhe esse estudo com alguém. Você não sabe se essa pessoa está precisando ou não. Então compartilhe. A palavra de Deus nos diz que nós devemos anunciar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que você acha que são seus inimigos. Exerça o perdão, né? Exerça o perdão. Compartilhe com todos. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração, queridos, nós somos mais fortes. Um beijo, um cheiro no coração de cada um.